Oiê, tudo bem? Aqui está o Jamal para mais uma aula de Química com você, uma aula fundamental, a aula de distribuição eletrônica via diagrama de Linus Pauling. Esse assunto a gente aprende, mas ele não acaba aqui. Ele é usado em tabela periódica, ele é usado em ligações químicas, enfim, é usado em várias outras partes da química. Por isso é muito legal saber fazer, muito importante aprender a fazer isso aqui. Bom, como que funciona a logística da aula? Qual é esse assunto, Jamal? Como ele é cobrado? Você vai receber, por exemplo, um átomo aqui, ó, o átomo de sódio, o número atômico aqui embaixo, né? E vamos lembrar que quando ele está neutro ele está sem carguinha aqui em cima, né? Se ele não tiver carga aqui, ou positiva ou negativa, ele é neutro. E quando ele é neutro, esse número aqui de baixo é o número de elétrons que nós temos que distribuir. Para você distribuir esses 11 elétrons, então você vai fazer uso do diagrama de Linus Pauling, algo muito famoso na química. Bom, e o importante também é saber montar o diagrama de Linus Pauling, tá? Porque ele não vem nos exercícios para você. Então vamos lá, como que funciona esse diagrama? São 4 colunas de números, tá? 4 colunas. Olha que legal, a primeira começa no 1. A segunda começa no 2, a terceira no 3 e a quarta no 4. Então tem essa sequência aqui que fica tipo uma escadinha aqui em cima. Já aqui embaixo funciona assim. Você pega a primeira coluna e desce até o 7, em função dos 7 níveis lá que a gente tem nos átomos e tudo mais. Bom, a segunda coluna desce até o 7 também. A terceira até o 6 e a quarta até o 5. Porque assim nós vamos conseguir distribuir os elétrons dos átomos que mais têm elétrons hoje. Porém, se você quiser, e não vai ter problema, fazer todas as colunas descendo até o 7, tá? Para você não se preocupar com a parte de baixo, até onde eu vou, até onde eu não vou. Não se preocupe, pode descer até o 7, tudo bem? Agora, não pode esquecer aqui em cima. 1, 2, 3, 4, tem que ficar essa escadinha. Aí você vai colocar as letrinhas que representam os subníveis, né? S, P, D, F e o máximo de elétrons em cada letrinha. 2, 6 no P, 10 no D e 14 no F. Então não tem muito segredo, tá? São 4 colunas de números, SPDF, 2, 6, 10, 14. Você repara que vai variando de 4 em 4, ó. Então não tem muito problema para gravar. E como usar isso? Na diagonal. Você vai usar o diagrama de Linus Pauling na diagonal. Então o Jamal fez aqui um pouquinho mais claro, até para não tampar ali as representações, mas a gente começa aqui, ó, um S2 e desce, em diagonal. Depois que você chegou no fim, vá para outra diagonal no comecinho dela, 2S2. Depois, na outra diagonal, sempre aqui em cima, ó, 2P6, 3S2. Esta é a sequência, eu estou fazendo uma sequência que eu vou fazer aqui para distribuir esses elétrons. Então vamos lá, 2P6, 3S2, depois começa aqui, 3P6, 4S2, depois 3D10, 4P6, 5S2, depois 4D10, 5P6, 6S2, assim vai, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. Então você começa lá na primeira diagonal, aí quando você for para outra, sempre em cima assim, ó. Tá? Ah, vou para de baixo, começa em cima. Ah, vou para de baixo, começa em cima. E assim você vai distribuindo os elétrons, porque os elétrons são esses números em laranja aqui, ó. Então agora eu te convido a fazer essa primeira distribuição eletrônica do sódio. Bom, então lembrando, são 11 elétrons para eu distribuir e eu vou começar sempre pelo começo, né? Um S2. Então ao escrever aqui, ó, 1S2, o que significa isso? Que você distribuiu 2 elétrons. Jamal, mas são 11. Pois é, vamos continuar até chegar em 11. Depois do 1S2 vem o 2S2. Vamos lá, vamos escrever 2S2. Escrevendo 2S2, a gente já tem 2 mais 2, 4 elétrons distribuídos. São 11, a gente continua. 2S2 acabou aqui, na próxima diagonal sempre em cima. 2P6. 2P6 é o próximo que eu coloco. 2P6. Agora 2 mais 2 mais 6, 10 elétrons. Estou quase chegando em 11. Depois do 2P6 vem o 3S2. 3S2. Eu vou colocar aqui, mas acho eu que você já reparou um probleminha, né? Ao colocar o 3S2 aqui, o nosso total foi para 12, ou seja, passou os 11 que eu deveria distribuir. No final, na última representação 3S2, não tem problema você apagar esse número aqui, que é o máximo que cabe no S, e colocar aquilo que falta para chegar nos 11. Ah, mas não tem que ter 2 no S? Não, não é que tem que ter 2 no S. Não é que tem que ter 6 no P. É o máximo. Você só não pode passar esse máximo, mas não tem problema ter menos que ele.
Então até aqui foram 10 elétrons, para chegar em 11, basta colocar um aqui. E ponto, ponto final. Não há necessidade de colocar vírgula entre as representações, simplesmente fica assim. 2 mais 2 mais 6 mais 1, distribuir os 11 elétrons do sódio. Bom, e aqui no caso do ferro, número atômico 26, sem carga é neutro, são 26 elétrons. Então a gente começa, ó, lembrando, 1s2, aqui a gente já vai acelerar um pouquinho, ó, depois é o 2s2, 2p6, até aqui 10 elétrons distribuídos, tá? Depois do 2p6, 3s2, agora não tem problema colocar 3s2, porque agora nós vamos ter 12 elétrons. E continue. Depois do 3s2, 3p6, 4s2. Vamos colocar isso, ó. 3p6, 4s2. Até aqui, se você contar, até aqui dá 10 elétrons, 12, 18, 20 elétrons. Tá quase chegando em 26. Depois do 4s2 vem o 3d10. Só que se eu colocar 10, eu já tenho 20. Colocando 10 eu vou para 30, não posso. Então aqui eu vou colocar 3d6 para que a soma dê 26, tá? Então lá no finalzinho eu venho e coloco 3d6 e aí tá feita a minha distribuição eletrônica do ferro. Muito tranquilo, né? Agora, nessa aula também, o Jamal já quer colocar algo a mais. Distribuição de cátions, né? Aquelas espécies com carga positiva, e de ânion, espécies com carga negativa. A dica que eu sempre dou para os meus alunos é, vai distribuir um cátion, principalmente o cátion, faça primeiro a da espécie neutra. Se você receber esse ferro assim, faz embaixo do exercício, ó, lápis ali, só para você ter, o ferro sem carga, esse ferro aqui com 26 elétrons. Você fala, por que, Jamal? Por que fazer o do neutro primeiro? Porque se você se recorda um pouquinho, né? Quando eu tenho uma espécie positiva, o positivo é porque perdeu elétrons. Se ele perde elétrons, obviamente elétrons saem de algum lugar dele. E tem um lugar exato para sair, chama-se camada de valência. Ah, e aonde eu acho e como eu acho a camada de valência? Você vem aqui no neutro, sempre no neutro, primeiro, e vai localizar uma, eu chamo assim, ó, de maior número grandão. Esse número grandão aqui, você vai em busca do maior. Você tem 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 3. Professor, é o 4. Então, o maior número grandão é o 4. Esta é chamada a sua camada de valência, é a quarta camada. A camada de valência é a mais afastada do núcleo com elétrons. Esses números grandes representam as camadas e o 4 representa a quarta camada. O núcleo está aqui, a quarta é a mais afastada. Nela, eu tenho 2 elétrons. Vamos colocar aqui, ó, 2 elétrons. São justamente esses 2 que vão sair dela. Então, repare, ele perde 2, é justamente o que ele tem na camada de valência. Então, o que vai acontecer? Você vai imaginar uma distribuição aqui embaixo sem esses 2 elétrons. Um tipo 4s0. Só que 4s0 a gente não representa, porque não tem elétron ali agora. Então, simplesmente eu vou no 3p6, não represento o 4s0 aqui embaixo, pulo 4s0 e represento 3d6. Olha como fica a distribuição desse cara aqui, né? Você repete o que está ali em cima, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, agora eu vou sair para você enxergar, ó. Aí eu teria o 4s0, não escreve, pula e coloca 3d6. 3d6. E acabou a distribuição do ferro 2+. Lembro você que também tem um outro tipo de ferro, que é o ferro 3+, ou seja, ele vai perder 3 elétrons. Daí o que você faz? Tira esses 2 daqui, aí ele já perdeu 2. Mas tem que perder mais um, Jamal. Aí você vai tirar um daqui, ó, 3d6, ficando 3d5, o final dessa distribuição do ferro 3+. Bom, e aqui, professor, quando tem um ânion, né, que é negativo, eu acho legal também fazer primeiro a do neutro, é um oxigênio fácil, né? Oxigênio tem 8 elétrons, agora eu já vou fazer a sequência um pouquinho mais rápido, porque eu sei que você já entendeu aqui como anda nesse diagrama, tá? Então são 8 elétrons, vamos lá. Comece com 1s2, 2s2, já são 4 elétrons. O próximo é o 2p. Basta colocar 2p4, não precisa por 2p6, aliás, nem pode, para que a soma dos elétrons lá em cima dê os 8. Professor, oi? Aqui ele vai ganhar 2, né? Aham. Tem lugar certo para esses elétrons entrarem? Tem. Camada de valência. Jamal, a camada de valência é o maior grandão. Sim, você tem 1, 2 e 2. É, claro que é o 2. Professor, mas tem 2p aqui e tem um outro 2 aqui, 2s. A camada de valência é tudo o que tem o maior grandão. Então, toda essa região aqui com 2, ó, tudo isso é a sua camada de valência. Nela, eu vejo 6 elétrons, ó, 2 mais 4, 6 elétrons.
Tudo bem, eu tenho uma camada de valência com 6 elétrons no oxigênio. Professor, mas tem que colocar 2. É muito simples. Você vai colocar esses 2 no subnível que ainda comporta elétrons. O S, lembro você que o máximo é 2, então ele já está com o máximo, não pode pôr elétron no S. Mas no P, o máximo é 6, ele tem 4. Ele comporta mais 2. Exatamente esses 2 que o cara vai ganhar. Então como que ficaria a distribuição eletrônica do ânion aqui, né? Do oxigênio 2-? Não vou falar nome dele ainda porque não é o momento. Mas simplesmente desse cara, dessa espécie. Fica assim, ó. 1s2, 2s2 e 2p6. 2p6. Eu fiz a entrada de 2 elétrons aqui no 2p4, chegando em 2p6. Tá? Então o grande segredo para fazer cátion ânion é primeiro fazer do neutro, achar a camada de valência, para retirar elétrons dela ou para colocar elétrons nela. Quando for colocar, coloque na letrinha que ainda não chegou no máximo. Bacana? Então aqui para você tem várias distribuições, um resumo de tudo que eu já vi assim no vestibular, vale muito a pena se dedicar a essa aula, porque você vai usar bastante isso aqui ainda na química, tá bom? Um grande abraço, se gostou do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe, vamos ajudar mais pessoas aí a aprender um pouquinho de química. Um grande abraço do Jamal, tchau, tchau!